Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E agora, para este vídeo, a questão é algo que me perguntam muito. Professor, treinos em subida, fazer sprints na subida, seja na esteira ou na rua, né, num local que tenha uma inclinação, esses treinos são bons? Eu ouvi dizer que são bons para o coração, que melhoram a aptidão cardiovascular, ou são bons para gastar caloria, para emagrecer. Afinal de contas, como devem ser feitos os treinos em subida e o que efetivamente eles são capazes de melhorar no nosso organismo como um todo e na função músculo-esquelética. Vamos resolver essas questões dos treinos em subida. Pessoal, vamos nessa então. Atenção aí. Muita gente me pergunta isso tudo. Ô professor, eu vi um vídeo aqui no YouTube falando para fazer 10 tiros na subida ou para fazer aqueles números meio mágicos e tal. Faz a subida que é bom, vai treinar na subida que é bom para o coração, melhora a aptidão cardiovascular. Não é nada disso, não é absolutamente nada disso. Por quê? Porque depende de como você faz o treino na subida. Então, o primeiro ponto aqui para a gente é resolver isso tudo, porque me mandam cada coisa, eu vi um vídeo assim, ele está falando isso, mas aparece cada coisa que a gente chega a ter dificuldade de acreditar que tem alguém dizendo isso em relação a treino, alguém até formado, e que tem alguém acreditando nisso, né, que até faz faculdade ou que também é formado. Primeiro lugar, treinar em subida não é método de treino. Um método é treinar na subida. Treinar na subida é meio de treino. É um meio de exercício. É o que eu utilizo para realizar o exercício de correr. O exercício é correr. Correr na subida. Eu posso fazer isso lá na rua ou na esteira. Eu posso correr na pista de atletismo, eu posso fazer isso. O local que eu estou usando, né, o que eu estou usando para correr é o meio. Então, correr em subida é um meio, correr na esteira é um meio, correr numa caixa de areia é um meio diferente, tudo é correr. Mas o que você está utilizando para fazer a corrida determina uma mudança no meio. Os meios estão dentro, como exercício, de um determinado método, que é como eu utilizo um meio para realizar o exercício de correr. Tudo bem? O exercício é correr no meio. Subida que pode ser correr numa subida na esteira é um meio, ou lá na rua é um outro meio. Tem umas sutis diferenças. Mas para cada um deles existe um método. O meio e o exercício, que aí no caso é o correr, estão sempre dentro de um método. E é o método que determina a carga do treino, o estresse do treino. Não é a subida de maneira direta. É o método. Como eu vou realizar isso é que vai determinar os efeitos que esse treino vai promover sobre o meu organismo, porque é ele que determina o estresse de cada sessão de treino, é o método. Então vamos lá. Cássio, como é que funciona isso então? Ouvi dizer que correr em subida, fazer treino na subida é bom para cardio, né? É bom para coração. Ridículo isso, essa afirmação. Por quê? Bom, vamos lá. Você pode correr na subida por dois métodos, utilizando dois métodos de treino. O primeiro deles é o método da repetição, que pode também ser denominado de método intervalado da repetição. Não tem problema. O que é o método da repetição? Você fazer séries que pode ser na subida, no plano, em qualquer lugar, mas aqui nós estamos pensando na subida. Você fazer sprints na subida na sua máxima velocidade para aquela distância. Qual distância, Cássio? Vai ser normalmente distâncias em torno de 20, 30, 40 metros. Por quê? Porque para que você faça isso aqui, quando você usa o método da repetição, o que você está buscando é aumento da força rápida de aceleração, que é para aumentar o ganho de velocidade, da velocidade zero, e aumenta mais rapidamente a velocidade. Tem vídeo aqui falando de aceleração e de velocidade. Então é para isso. Quando a gente utiliza o método da repetição,
com corrida em subida é para aumento da força rápida de aceleração. Então nós vamos adotar a maior velocidade de deslocamento para aquela subida e isso vai determinar distâncias em torno disso, porque quando você busca o aprimoramento da força rápida, qualquer uma que seja, e da de aceleração, os estímulos, as séries de treino, tem que ficar em torno de 5 a 6 segundos, porque senão você começa a perder velocidade contrátil, aí você não aprimora a força rápida de aceleração com velocidade contrátil menor. Portanto, é assim, nesse tempo vai ficar por aqui, porque as velocidades vão ficar em torno de 23, 25, 26 quilômetros por hora, por aí. 20, 22, é sprint mesmo. Não é um trote, não é uma corrida leve, é sprint. E aí vai ficar nisso, até 28 por hora para aqueles que forem, que tiverem uma velocidade maior e uma aceleração também maior. E a partir daí, os sprints em geral ficam em torno disso aqui, ó, 20, 30, 35 metros, estourando 40 metros. Para que você possa cumprir em torno de 5, não mais do que 6 segundos. Isso aqui não melhora absolutamente nada a aptidão cardiovascular, porque não é treino para isso, é treino para o músculo, para o sistema neuromuscular aprimorar a capacidade de aumentar a velocidade num espaço menor, numa distância menor e num tempo menor. Para isso, e as recuperações aqui entre essas séries são passivas, são mais longas, são 5, 6 segundos de trabalho para 1 minuto, 1 minuto e meio de recuperação. Você na esteira esquece, isso aqui não existe, porque quase nenhuma esteira em quase nenhuma academia tem velocidade acima de 20 por hora, então esquece. Isso aqui é lá na rua mesmo. Tá? E aí você vai fazer isso para uma finalidade. Então já acabou. Vai fazer sprint na subida que é bom para o coração. Não, porque sprint vai ficar assim. E ninguém aguenta fazer sprint por 100 metros, ninguém. E aí então é para uma finalidade. Portanto, se é para uma finalidade, não é para outra finalidade. Princípio da especificidade. Então, se for usar o método da repetição com esse fim, esquece. Isso aqui não tem nada a ver com melhora da aptidão cardiovascular, porque não é para isso. Esse método não foi concebido para isso. E o meio subida com esse método também não foi concebido para isso. É para aprimorar a aceleração, capacidade de aumentar a velocidade o mais rápido possível. Ponto final. Então, saírem por aí e falar, eu vim para fazer sprint, que é bom para cá. Mentira, é para isso aqui. Tá? Agora, se você quiser melhorar a aptidão cardiovascular, aumentar o VO2 máximo, isso aqui é melhorar a aptidão cardiovascular, você vai ter que melhorar, promover as adaptações do coração. Tem vídeo, tem uma enxurrada de vídeos aqui no canal falando do VO2 máximo. Qualquer dúvida que tenha nele, sobre ele, aptidão cardiovascular, vai lá, por favor, tem vídeo aqui falando, mas muito vídeo falando dele. E também falando da aptidão cardiovascular, o débito cardíaco máximo, falando que é até como calcular o débito cardíaco máximo do seu aluno ou do seu atleta. Para aumentar o VO2 máximo, na subida, o outro método é esse aqui, é o intervalado intensivo. Tem vídeo aí falando dele, mostrando como treinar com esse método. E aí não é coisa curta. Aí, para trabalhar no método intervalado intensivo, que você precisa de mais tempo de trabalho para poder ter o mínimo de condição de estresse de treino para gerar as adaptações centrais de aumento do coração, para ter aumento do débito, e as adaptações periféricas de aumento de capilarização, de densidade mitocondrial, de atividade enzimática oxidativa, para melhorar o VO2 máximo. O componente central e o componente periférico dele. Assista às aulas sobre ele. Aqui, os tempos mínimos são de 30 segundos de cada série, que não é o ideal. Porque se você fizer 30 segundos, você vai ter que descansar também no máximo isso para poder garantir o nível mínimo de estresse e de demanda de solicitação cardiovascular e metabólica para poder aumentar o VO2 máximo. Então vai ter isso. E aí, quanto vai fazer mais ou menos em 30 segundos? Aí você já não vai mais estar em sprints, porque não dá para fazer por grande tempo. Do que vai depender isso? Em primeiro lugar, de qual percentual da inclinação, de onde você está. É na esteira? Então tem vídeo aqui falando sobre isso, como usar a inclinação da esteira. Para cada 5% de inclinação que você aumenta a demanda metabólica em torno de 2 metros.
Então esse é um ponto, não sai correndo para a subida, inclina a esteira e fica lá correndo. Você precisa saber onde você está, porque para aumentar o seu VO2 máximo, você tem que trabalhar nesse método com intensidades de 90% até mais ou menos 120% do VO2 máximo. Tem vídeo aqui, por favor, consulte o vídeo sobre intervalado intensivo. E aí, qual velocidade você vai pôr lá na esteira e qual inclinação depende de qual é o seu VO2 máximo atual e de quanto tempo você suporta ficar nesse VO2 máximo. Consigo ficar na intensidade de VO2 máximo por 4 minutos. Isso aqui vai determinar o seu volume total de treino, o número de séries. Então não existe um número mágico que a turma fica falando por aí. Faz tantas sprints, faz tantas séries de subida, não coloca o volume total, não coloca a distância de cada uma, não coloca a velocidade, dá uma regra mágica, um milagre qualquer. Falou para eu fazer X, em qual distância é essa subida? E se for na rua? Para você ficar no mínimo 30 segundos, você vai precisar de uma subida de 100 metros, você correndo a 12 por hora. Se você tiver numa inclinação aí com mais ou menos 5%, a 10 por hora, você já vai estar a 12 metros. E aí? Então qual é a velocidade? Qual é o seu VO2 total? É de 14 metros? Então você vai ter que correr a 12 se pegar uma subida com 5%. Mas se pegar uma subida com mais íngreme, com 10%, quando você tiver a 10 por hora, você já vai estar a 14 metros no VO2 máximo. E aí, aguenta 4 minutos nisso? Então você vai ter que fazer séries para fazer 8, 9, 10 minutos totais nessa intensidade. Tem um vídeo aí falando disso. Mas só que é para desmistificar essas historinhas malucas que tem aqui do pessoal dando um treino e sem especificar nada. Agora, 30 segundos é o mínimo que você vai ficar aí. Só que quando você ficar 30, você vai ter que trabalhar na casa de 110, 120% do seu VO2 máximo. Se trabalhar a 100%, aí você vai ter que ficar em torno de 2 minutos, porque depende do quanto você suporta. Quanto menor for a intensidade, e nesse método não pode ser abaixo de 90% do VO2 máximo, e quanto mais treinado for, é de 100% a 120%. Aí eu quero ver o tempo. Então lá na rua, esse aqui às vezes fica mais difícil, porque você vai precisar às vezes de 1 minuto, 2 minutos mantendo, por exemplo, 14 km por hora, ou 14 metros de intensidade. É uma subida de mais ou menos 5%, você vai ter que subir na velocidade de mais ou menos 12 por hora. Tem que ter ritmo, tem que ter noção, senso, percepção de ritmo, senão não é treino. E 12 por hora, 10, 11, 12, 13, não é sprint. Sprint é outra coisa. E os caras usam esse termo. Faz sprint na subida por 1 minuto. Onde é que vai estar essa subida? Na rua, a 12 por hora, para cada 100 metros são 30 segundos. Então, se tiver a 12 por hora numa subida, para manter no mínimo 1 minuto, você vai precisar de uma subida de 200 metros. Onde é que tem? Então, aí você pode ir para a esteira. E aí você vai ter que definir qual é a inclinação em função de qual é o VO2 máximo. Acabou a regrinha mágica dessa turma que fica aí botando, faz na subida, aí faz 1 minuto, faz 10, é sempre 10, né? Se não for 10 são 15. Não é assim. Então, para trazer algum nível de estresse cardiovascular e metabólico em cada sessão, para com a sequência de sessões, aumentar o VO2 máximo, o tempo mínimo de permanência é esse, mas aí é 120% do VO2 máximo por mais ou menos 30 segundos de recuperação. Agora, se for em torno de 100% do VO2 máximo, vai ficar mais ou menos em torno de 1 a 2 minutos em cada série, com a recuperação ativa que tem aí no intervalado. E aí vem para o plano. Na esteira dá. Você coloca lá a inclinação, por exemplo, de 5%, 10%, e vai ali, vou a 10 por hora para chegar a 14 metros. 10% são 4 metros a mais da velocidade que tiver. 14 metros. Consigo ficar 4 minutos no meu VO2 máximo, vou ficar 1,5 aqui, 2 minutos. Aí você é no máximo, aí depois 1 para 1, 1 para 2 de intervalo. Ficou 2 minutos? 2 minutos de recuperação. Por exemplo, fiquei 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos de recuperação. Aí vou ter que fazer um número total de séries que dobre isso. Eu estou sendo mais rápido nisso porque tem vídeo aí falando do intervalado. Então é assim que você vai prescrever alguma coisa em termos de subida para alguém.
qual é a velocidade, porque em quantos metros você quer trabalhar, portanto, qual é a inclinação e a partir daí qual é a velocidade, qual o tempo de cada série, qual a relação de recuperação, a densidade. A partir daí, o número total de séries tem que ter relação com o tempo máximo que ele suporta manter essa intensidade de VO2 ou acima dele, continuamente, é o que a gente chama de tempo limite. Tem vídeo aqui falando disso, do tempo limite teórico e prático, e tem o vídeo falando do intervalado intensivo, como respeitar o tempo limite, individualizar o treino. Não é regrinha mágica, pronta, e muito menos. Então é assim que você vai usar. Vejam, o meio subida pode ser usado com método repetição para uma finalidade, o intervalado intensivo para outra finalidade, mas cheio de regra, para individualizar o treinamento e para garantir um nível mínimo de estresse para ter aumento de VO2 máximo. Aí ele vai ser bom para o coração. Ah, ele gasta caloria. Mentira! Se for com isso aqui, não gasta caloria nenhuma. Vai fazer em torno de 8, 9, 10, 12, 15 sprints de 5 segundos. Como é que vai gastar caloria de monte? Isso é ridículo. Ah, e esse aqui? Depende de quanto for. Porque às vezes vai fazendo uma intensidade mais alta, 120% do VO2 máximo, vai aguentar pouco. Ele vai gastar pouco caloria, 200, 300 quilocal num treino desse. Tem aí falando disso, tem um vídeo aí falando disso. É o HIIT que gasta caloria? Dá uma olhada nesse vídeo aí falando de gastar caloria, só fazer HIIT, para emagrecer, fazer HIIT. Vocês vão ver o gasto calórico de algumas sessões do tal do HIIT, que está errado o termo, porque é treino intervalado, é método intervalado e intensivo. Está lá explicando por que está errado quando eu falo. Tem um outro vídeo aqui comparando os dois, intervalado extensivo e intensivo, dá uma olhada. Tudo bem? Então, usar o meio de subida para isso, está explicado aqui. E também não é assim, ele gasta caloria. Mentira! Vai depender muito da carga do treino, da intensidade, do volume. É aí que nós vamos ver o quanto vai gastar de caloria. E de quem está fazendo. Por quê? Porque quanto menor for o nível de condicionamento físico, de aptidão cardiovascular, de VO2 máximo, de resistências básicas e específicas, a velocidade que vai usar é menor e o volume total é menor. Então vem falar que gasta caloria, é calórico. Mentira! Depende de quem estiver fazendo. Olha, e se eu for um sedentário, então é mais difícil fazer esse método na rua. Esse aqui em esteira é mais fácil. Até porque na rua, a recuperação dele tem que ser ativa. Aí eu vou lá na rua, fiz a subida, agora eu vou descer correndo. Eu não recomendo isso. Eu não recomendo. Então, cuidado com essas escolhas. Porque senão, eu volto andando. Aí você extrapola a relação de trabalho-pausa para o melhor nível de estresse dentro da sessão para garantir o efeito de treino. Não existe milagre. E o número total de séries, o tempo de cada uma e o volume total depende de quem é, qual é o VO2 máximo hoje, do que você fez no mês passado. Porque isso tem que ter progressão. Se continuar fazendo o mesmo treino sempre, você não evolui mais. Aumentou um pouquinho e depois mantém. Isso é regra básica. Princípio da sobrecarga progressiva de treino. Aí vem alguém e dá um treino. Eu ouvi falar que é para isso. Para quem é esse treino? Para ganhar seguidor. É o treino para ganhar seguidor, né? Só para isso. Estou dando um treininho pronto para qualquer um. Vai dormir, né? Aí não dá. Tá? Então, cuidado com isso, tá bom? Ajusta isso. E se você tiver alguém sedentário, se você que está assistindo for um indivíduo sedentário, eu vou fazer sprint na subida. Não vá. Porque se você é sedentário, você não precisa de força rápida de aceleração, que o sedentário não usa isso para nada, a não ser se for para correr de um cachorro. Então não vai usar. Então eu vou fazer para VO2 máximo. Se você é sedentário, precisa de muito menos, não precisa de tudo isso, não precisa trabalhar 90, 100, 100 e tantos por cento. E jamais um sedentário que tem em torno de 10, 11, não mais do que 12 metros de VO2 máximo, estou falando de um jovem, de 20 anos. Se for meia idade, então é menos. Vai fazer sprint, já vai estar acima. Então vai fazer, eventualmente, caminhada na subida, caminhada 6 por hora, 5 por hora, mas não precisa para aumentar o VO2 máximo. Prepara a musculatura primeiro para isso. Mas sedentário, sair correndo em subida, correr é acima de 8 por hora. Se estiver lá com 5%, já vai estar para a maioria deles no VO2 máximo. Para quê? Para emagrecer, falaram que é o HIIT na subida, tudo besteira. Porque o sedentário não vai aguentar volume quase que nenhum de treino desse. E aí tem um nível de exigência músculo-esquelética muito grande para a condição, né, atual
do sistema músculo-esquelético. Constrói melhor um nível mais adequado de força para depois pensar nisso. Não precisa disso de imediato para um sedentário, para melhorar o VO2 máximo. Tudo bem? E obviamente que trabalho em subida não deve ser feito porque pega glúteo ou alguma coisa. Aí não, né? Nós estamos falando de coisa séria aqui. Tudo bem? Então vamos desmistificar um pouco essa história aí de treino em subida. Vamos parar com regrinha milagrosa aqui de YouTube para ganhar, né, seguidor. Vamos pensar nisso de forma séria, profissional, individualizada e respeitando métodos de treino e os efeitos que cada um dos métodos vão promover em função da maneira como nós realizamos cada um dos treinos, usando a subida então como meio. Subida não é método. Espero que tenha gostado, deixa aqui a sua curtida, caso não seja inscrito no canal, né, convido para fazer a inscrição, recomende o vídeo para os colegas, o canal também, e também te convido para fazer parte aqui do nosso clube de membros e espero revê-lo aqui nos demais vídeos do nosso canal. Muito obrigado.